Muito bem, irmãos, dando continuidade ao estudo dos profetas menores. Sempre, como diria uma professora minha, é um tema árido, porque, primeiro, que fala de uma situação muito complicada, segundo, que fala de um outro tempo, mas a gente tem muito a aprender com eles, e toda a palavra tem sempre a nos ensinar. Por isso, Amós é o profeta do dia, e como eu disse no início do culto, ele é o mais goiano dos profetas, e vamos ver por quê. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Está lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias e Naum. Amós. Aprendi no Ministério Infantil, inclusive. Lerei apenas os 2 primeiros versos. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores prantearão e cercar-se-á o cume do Carmelo. Bem, deixa eu tentar fazê-los entender. Amós estava tranquilo no seu canto. Ficava no sul do reino de Israel, entre a divisa do reino de Israel e de Judá, num lugar chamado Tecoa. Olha quem era Oséias. Ele foi confrontado certa vez e ele vai dizer quem ele é. Está lá em Oséias 7, 14 e 15, que diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ele cuidava de boi, gente, e de sicômoros. Se tivesse um pé de jabuticaba lá, ele cuidava também na plantação. A ideia é exatamente ela. Ele era da terra, ele era como nós. Ele praticamente não atravessava o rio, ele tinha que atravessar um corguinho. E ele chegava para a terra e dizia: bom. Ele era da terra, cuidava de boi e de sicômoros, que na realidade é um figo selvagem. Zaqueu sobe num pé de sicômoro. Esse homem simples, ele sabe muito bem: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas Deus me disse: vai e diz a esse povo. E é isso que a gente vai aprender aqui. Deus falou com ele. Vamos tentar entender o tempo. O tempo era do rei Jeroboão II, segundo Reis 14, e também de Uzias, aquele mesmo rei de Isaías, quando ele vê o templo, no templo do rei Uzias. Só que Uzias estava no reino do sul e Jeroboão estava no reino do norte. Só para vocês entenderem isso, muita gente não entende. Depois de Salomão, os filhos de Salomão entraram numa briga e separaram. Reino do norte, 10 tribos, é a cor vermelha. Reino do sul, 2 tribos, na cor verde. Na cor laranja aqui ficavam os filisteus, que viviam em guerra com Israel. Bem, em cima era chamado Reino de Israel, de baixo Reino de Judá, de cima Reino do Norte, embaixo Reino do Sul. No Reino do Norte, meus irmãos, eles se afastaram tanto de Deus, que eles fizeram ídolos, enfim, coisas assim. Jeroboão II foi mal. Na realidade, a partir daí, esses reis de Israel, meus irmãos, é difícil achar um que preste. Mas entenda, olha que curioso, no entanto. Jeroboão II, ele conseguiu expandir o reino de Israel. Venceu algumas guerras, conquistou comércio e enriqueceu o povo. Ampliou as fronteiras de Israel. Houve um crescimento tão rico naquela época que o povo vivia com muita abundância. E houve até uma estabilidade política naquela região. Curioso isso.
Mas a Bíblia resume assim, segundo Reis 14, 24, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Isso significou, meus irmãos, em outras palavras, religião falsa, injustiça social, orgulho distorcido. Ou seja, naquele tempo, eles eram bem-sucedidos aos olhos humanos, mas fracassados aos olhos de Deus. E essa é toda a diferença que precisamos aprender. O ministério de Amós, ele é muito duro. As suas palavras de agora em diante serão duras contra Israel, contra os povos em volta e tantas outras coisas. É interessante. O povo dizia assim: estamos bem, temos riquezas. Amós proclamava: preparem-se para encontrar-se com o Senhor. E assim ele inicia. Vamos entender o livro de Amós. Se tivesse jornal naquela época, a gente pode listar algumas manchetes. Primeiro, escândalo em Betel, a farsa da adoração. Amós 4, 4 e 5, e 5, 21 e 23. Quando os falsos religiosos proclamavam com hipocrisia. Segunda manchete, tribunal à venda. A justiça tem preço em Israel. Amós 2, de 6 a 7, que dizem que os juízes são comprados. Luxo e miséria. O abismo social em Samaria. Amós 3,15 vai falar de alguns que têm tantos e outros que têm tão pouco e são esquecidos. E finalmente, voz do campo clama no palácio. Quem é o profeta Amós? E é esse profeta do Senhor que nós já falamos aqui. Homem simples, não era dos profetas conhecidos, mas, meus irmãos, Deus fala através de todos aqueles de quem Ele quer usar. Vamos tentar entender a estrutura do livro de Amós. São 9 capítulos, vamos dividir em 3 partes. 1 e 2, oráculos contra as nações vizinhas de Israel. O primeiro capítulo e o segundo é interessante, que Amós vai começar a falar das cidades em volta de Israel. A sensação que nós temos ao ler isso com o mapa é que ele vai descrevendo círculos ao redor de Israel. Ele está pintando um alvo. Capítulo 1 e 2. Capítulos de 3 a 6, ele vai falar agora do alvo de Israel. E vai começar a descrever tudo aquilo. Denúncias, injustiça social, religiosidade vazia. Interessante que o que Amós vai falar é difícil de medir, mas é fácil de perceber. Quando a gente apenas está na carne, digamos assim, nas coisas da vista e do mundo, tudo parece tão bonito. Mas a gente percebe que tem alguma coisa de errada. Os capítulos 7 a 9, finalmente, são as visões simbólicas. Vai falar sobre gafanhoto, que vai destruir, o fogo, que vai consumir, o prumo, que vai fazer um muro com um prumo para a questão da retidão. Vai falar sobre uma cesta de frutas. Achei interessante que algumas interpretações curiosas sobre essa cesta de fruta. Que Israel, ele compara Israel como uma cesta de fruta. Mas o detalhe é uma cesta de frutas do verão. Eu falei domingo, há pouco, da banana, que banana a gente tira do mercado e já está preta quando chega em casa. É difícil comer banana hoje em dia, nesse calor. Cesta de fruta de verão é isso. Bonita, mas logo no fim do dia, está podre. Palavras duras, mas no final, há uma promessa de restauração. Temos alguns temas principais em Amós. Primeiro, a justiça social, é a denúncia contra a opressão dos pobres. Curioso como isso é tão forte na lei de Moisés. Ruth, quando vai comer da beirada da plantação, é porque na lei de Moisés diz que aos mais pobres é dado comer exatamente isso para dar sustento a eles. Vai ser alertado pelos profetas e o próprio Senhor Jesus vai se preocupar com eles. Mas nessa época, ninguém se preocupava.
religiosidade vazia. E aqui é crítica a rituais religiosos desprovidos de ética, compaixão. É quase que dizer que eu sou religioso, com a ideia de ser respeitado, mas a vida era vazia. Fala sobre a soberania de Deus, Deus como juiz de todas as nações, isso vai ficar bem claro no texto. E fala sobre arrependimento, o chamado para que o povo volte para Deus. Meus irmãos, se nós pegarmos a palavra arrependimento e todos os seus cognatos e todos os seus sinônimos, e nós formos de Gênesis ao Apocalipse, a gente vai perceber que arrependimento é vital para a vida de um crente. Por isso que eu sempre insisto, o primeiro sermão de Jesus foi simplesmente: arrependei-vos. E esperança é a promessa restauração futura para o povo de Deus. Está lá em Amós, capítulo 9, bem na última parte do profeta, a partir do verso 11, ele vai dizer assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, que somos nós a propósito. E diz o Senhor que faz essas coisas: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. E plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Esperança. Diante disso, 4 lições de Amós para nós hoje. A primeira: sucesso não significa aprovação de Deus. Deixa eu repetir, o sucesso não significa necessariamente aprovação de Deus. Eu falo aqui de sucesso aos olhos humanos. Muito cuidado. Jeroboão II prosperou externamente, mas afundou espiritualmente. E aí, meus irmãos, não tem sentido. Não tem sentido. E precisamos tomar muito cuidado, porque não medimos bênçãos pelas riquezas. Eu vi recentemente que uma das piores coisas da teologia da prosperidade é colocar o dinheiro unicamente como bênção. E esse que é o erro e é o pecado. Bênção, felicidade, prosperidade começam em Deus, com Deus e para a glória de Deus. Segunda lição para nós hoje: a idolatria moderna pode ser sutil. Na época eram bezerros de ouro, mas hoje parece que está muito mais fácil você ser idólatra. Muito mais fácil. Está na palma da mão. Pode ser pessoas, pode ser coisas. Nossa idolatria está entranhada em nosso meio, que Deus nos livre disso, de ídolos, imagens, a coisas que as pessoas perseguem, adoram e idolatram. Terceira lição: justiça social é parte da fé. Certo autor disse que ignorar os necessitados é desprezar o coração de Deus. Precisamos lembrar de quem precisa, meus irmãos. É uma necessidade. A gente tem aqui em Goiânia, a gente tem no nosso Brasil e tem no mundo todo. Quando a gente faz uma análise do mundo, meu Pai do céu, como tem pessoas que precisam de ajuda. E nós podemos ser essas pessoas. E a quarta lição: cuidado com a falsa segurança espiritual. Em determinado momento, Acasias, um líder de Israel, chama Amós e dá uma bronca nele, e diz: saia daqui, que você só fica falando dessas coisas, vai embora, não faz. E ele começou a ser confrontado.
porque ele achava, não, está tudo bem, cuidado com a falsa segurança espiritual. Pertencer a uma igreja, ter tradição, posição, não substitui vida íntegra com Deus. Muito cuidado com isso, porque era o que estava acontecendo em Israel e que muitas vezes acontece aqui também. A grande pergunta é: se Cristo voltar agora e sejamos arrebatados, quem vai ficar nessa sala? Porque, meus irmãos, não pode ser da boca para fora, tem que ser de coração. De coração. Vamos voltar ao início do livro, verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Não, perdão, gente, estou abrindo outro profeta. Tem que ver, esse aqui estava em outro rei. Palavras de Amós, agora sim, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, aí sim, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós profetizou 2 anos antes do terremoto. Tem muitos significados esse terremoto, e houve realmente um terremoto ali. Zacarias vai fazer referência a esse terremoto 300 anos depois. Tal foi o impacto dele em toda aquela região. Mas, meus irmãos, se Deus está falando e avisando, vai ter um terremoto, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Ele, vamos ajudar quem precisa ajudar, vamos espalhar a preciosa semente, vamos entender o que Jesus Cristo disse, por ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Vamos nos colocar diante dEle, para que o terremoto não venha. Mas e se vier, que estejamos preparados, porque o nosso interior e o nosso exterior está pronto. Que Deus nos ajude. É curioso que pouco se sabe depois de Amós, mas conta uma tradição que ele voltou para cuidar dos seus bois e dos seus sincômoros, e ali terminou os seus dias, bem num cantinho da terra. E que Deus nos ajude.